Lucas capítulo 10, diga amém. Senhor. E depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. E dizia-lhes: grande é, em verdade, a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa que envie obreiros para a sua colheita. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Amém. Você pode dizer amém pela palavra do Senhor? Amém. O versículo 1 vai dizer que Jesus os escolheu. Sim. É Jesus quem escolhe. Existem muitas pessoas que querem viver o ministério e boa coisa almeja. Mas eu aprendo, pastor Renato, pastora Márcia, que é Jesus que escolhe. Não sou eu que me escolho. Observe que aqui ninguém se apresentou, porque quando se fala de ministério, não está ligado à apresentação, mas está ligado a uma escolha de Jesus. Ao ministério não está ligado àqueles que desejam ir, mas é muito mais do que isso, é aqueles a quem Jesus escolheu. Muitos que se acham até sem capacidade, despreparados, e de fato estão, mas não é sobre isso. Não é sobre preparação, não é sobre capacitação, é sobre uma escolha de Jesus, é sobre o céu olhar para a gente e falar: eu escolhi, eu marquei e eu vou enviar. Então entenda que todo envio primeiro começa com uma escolha do céu, não é a minha, mas é o céu que olha para a gente e fala: eu te escolhi. Jesus vai dizer isso em João no capítulo 15: ei filhos, não foste vós que escolhestes a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, e vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Talvez você entrou aqui falando assim: Senhor, eu não quero. Seja bem-vindo ao time. Senhor, eu nunca pedi para isso acontecer. Seja bem-vindo ao time. Porque não é sobre nós pedirmos, é sobre Ele olhar para a gente e falar: eu te escolhi, eu te separo hoje, eu te envio, eu te capacito, eu derramo porção do meu Espírito, porque é o céu que te escolheu. Amém? E Jesus, quando ele envia, o texto que nós lemos, ele inicia, ele é o texto, capítulo 10. E se os irmãos forem ler depois, com mais tempo, perceberá que quase todos os versículos são instruções que Jesus dá no momento em que envia. Jesus não envia ninguém sem dar as devidas instruções. Sim. Porque ministério sem instrução vira confusão. Verdade. É verdade. Então aqui, quando a gente fala que basta um olhar do céu e uma escolha do céu, nós não estamos isentando os nossos irmãos de buscar melhorar, de buscar estudar, de buscar se preparar. Porque Deus, quando chama Jeremias, ele diz a Jeremias: Jeremias, cinja os seus lombos. Isso fala sobre preparo, isso fala sobre você se preparar. Então que vocês hoje, eu sei que já houve um preparo, já estão nessa construção, mas eu quero dizer para vocês nesta noite: se vocês já cingiam os lombos de vocês, comecem a cingir muito mais, se preparem muito mais, ouça as instruções do Senhor Jesus, porque ministério sem instrução vira confusão. Há liderança neste lugar, há pastoreio neste lugar. Então é muito importante que você também que aí está, se você sabe que tem um chamado, sabe que tem um ministério, é importante que você ouça as instruções que são dadas. Chega com essa história de querer levar um ministério autônomo, não dá certo. Você precisa saber quando ir e ter para onde voltar. Nós vemos muito isso acontecer, problemas acontecerem em grandes ministérios que tinha, e quando eu falo de grandes ministérios, eu não estou falando de igrejas, eu estou falando de pessoas que tinham planos lindos do Senhor para as suas vidas e falhou.
Nós temos um grande exemplo na Bíblia, Saul. Muitos dizem que quem escolheu Saul foi o povo, mas não foi. É bem verdade que o tempo não era de Deus ainda. O povo diz e pede que queria um rei, mas quem faz essa escolha é Deus. O texto é bem claro em dizer que foi Deus quem escolhe Saul. Foi escolhido por Deus para aquele tempo para reinar diante do povo, mas ele se perdeu no caminho. Ele se perdeu nesse chamado, ele se perdeu nesse ministério, vamos dizer assim. Então é muito importante nós entendermos que se não houver obediência à palavra, se não houver obediência às diretrizes que o céu dá, através não só de Deus, dos profetas, mas também da sua liderança, se não houver essa obediência, vai ter confusão. Então que haja obediência, que vocês sigam as instruções, porque vem de Deus tudo isso, amém? Então Jesus escolhe, Jesus instrui, Jesus os envia. Ele envia para quê? Nós estamos ainda no versículo 1. O texto vai dizer assim, ó: e mandou-os diante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Jesus está mandando os 70, pastora Ellen, ir em lugares aonde ele ainda não foi. E isso é levar o evangelho. Tem pessoas que estão achando que levar o evangelho é já chegar e já ver a obra de Jesus acontecendo. Não. Tem irmãos, e aí eu não falo só de ministros, é que estão achando que o envio de Deus é chegar no ambiente, é chegar numa igreja, é chegar no ministério, é chegar numa casa e já ver a operação do poder. Não. O texto é bem claro. Eu estou enviando vocês para irem à minha frente, depois eu chego lá. Vocês chegam primeiro, depois eu vou. Lembra de João Batista? Ei João, quem é você? Tu és o Messias? Não, eu não sou o Messias. Eu sou a voz do que clama. Eu não sou a voz, eu sou a voz daquele que está vindo depois de mim. Eu só estou vindo porque quando eu chego, ele chega depois. Sabe o que o céu quer liberar para você? É que talvez os ambientes onde Deus está te enviando, ainda não está a presença dele lá. Mas Deus manda te dizer o seguinte: você chega primeiro, mas quando o seu pé pisar, ele vem depois para operar maravilhas e derramar poder. O que a palavra que Deus está dizendo é que onde está indo um enviado de Deus, depois chega Jesus. Talvez na sua casa, ao chegar lá, vai estar tribulação. O que o céu está querendo liberar, que quando você pisar lá, depois da instrução e do envio de Deus, ele chega depois de você e traz paz aonde precisa ser levado paz. Ei, vocês vão primeiro. Preparem o caminho, que eu chego depois. Isso me faz pensar no seguinte: Jesus envia para lugares, cidades que ele ainda iria, que ele ainda pisaria. Jesus está vos enviando para lugares que ele chegará. Está enviando vocês para lugares que ainda não o conhecem, mas ele vai chegar. E isso me chama a atenção, sabe por quê, pastor? Porque às vezes alguém chega no nome dele, mas não faz o que ele faria. Tem pessoas que chegam em ambientes no nome dele, mas não se apresenta como ele se apresentaria. Só que Jesus vai chegar, Jesus vai aparecer, Jesus vai pisar no ambiente. E o que é que as pessoas que te receberam antes vai dizer de você para Jesus? O que as pessoas que te receberem antes vai poder dizer para Jesus ao seu respeito? É isso que nós temos que pensar.
A palavra de Deus vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Representantes dele. Então, aonde nós formos, nós precisamos entender que temos que chegar como ele chegaria. Temos que falar como ele falaria. Temos que agir como ele agiria. Nós temos que amar como ele amaria. Nós temos que praticar a palavra como ele praticaria. E a grande verdade é que nós precisamos ter essa consciência de que estamos indo. E a palavra diz também que a árvore, ela é reconhecida pelos frutos. Sim. Então nós precisamos dar frutos bons. E é através dos nossos bons frutos, a palavra vai dizer que o nosso Deus será glorificado. Então, aonde chegarmos, precisamos entender que temos que agir como o nosso Deus agiria. Isso é engraçado, pastor Hélio, porque tem irmãos que eles vão lá no bicheiro, aí fala assim: eu vou fazer uma fezinha em nome de Jesus. Jesus fala: não, eu não pedi isso para você não. Não peça coisa que eu não faria. Não, porque fulano está se separando. Aí, Senhor, dá ele para mim para ser meu marido. Não, em nome de Jesus, não peça a Jesus ou a Deus aquilo que o filho nunca faria. Não peça ao pai aquilo que o filho não pediu. Ir adiante de Jesus é você ter os mesmos comportamentos que ele teria, é ter o mesmo pensamento que ele teria, é ter a mesma fala que ele falaria, é ter a mesma ação que ele agiria. Ir à frente de Jesus é representar Jesus na terra e não os seus interesses. Tem pessoas que estão pedindo coisas, Jesus fala assim: ó, eu não concordo não, pai, porque eu falo assim, ó, em nome de Jesus. Aí Jesus fala assim: e aí? O pai, foi conjecturando o pai: e aí, você que pediu? Não, eu não pedi isso não, concordo não. Você consegue entender que tem coisas que nós estamos falando no nome dele, indo à frente dele, mas que ele mesmo fala assim: não, eu não tenho parte com isso. Olha, vão à minha frente de 2 em 2, como foi falado. Porque tem pessoas, pastor Hélio, que estão se sentindo muito sós no ministério, e às vezes estão até sentindo falta de Deus. Seja sincero, já teve momentos na sua chamada que você sentiu a falta até de Deus? Seja sincero, acontece. Nós achamos que Ele não está conosco, mas tem momentos de fato, não que Ele não esteja, o Espírito Santo está conosco. Trazendo aqui para o texto bíblico, Ele mandou nós irmos à frente, mas Ele mandou ir de 2 em 2. A escolha da solidão é minha. Tem pessoas que estão indo para o ministério, estão desenvolvendo o chamado de Deus, mas acham que conseguem carregar o piano sozinhos. O texto está dizendo é de 2 em 2. Aprenda a trabalhar em equipe. Aprenda que evangelho não é solidão. Se o próprio Cristo instruiu que nós devemos ter companhia, e é engraçado, pastora Ellen, que tem obreiros que nem a companhia da esposa tem. Tem pregadores, irmãos, que você nunca viu a cara da esposa. Tem cantores que nós estamos convidando para as nossas igrejas, que a igreja nunca viu a cara da família. Se não consegue andar de 2 em 2 com a casa, você acha que vai andar de 2 em 2 com o ministério? Aí sabe o que nós estamos fazendo? Trazendo para o altar adúlteros, pecadores, pessoas que estão vivendo a vida de forma desordenada, porque nós não estamos observando se as pessoas têm a capacidade de andar em conjunto. Precisamos entender que chamada não é solidão, porque tem momentos que nós vamos tropeçar, pastor Hélio, e todos nós estamos suscetíveis a isso. E não é a palavra de maldição. Se você um dia não tropeçou, um dia você vai tropeçar. Mas o texto bíblico nos dá a solução, Diácono Augusto. Se um cair, o outro levanta. O texto continua: mas se você não levar companhia, quem há de te levantar? Quem há de te levantar?
O texto continua, pastora Ellen. Se um estiver passando frio, o outro esquenta. Você consegue entender esse mistério? E aqui eu falo ministerialmente de família. Esse dia me perguntaram, a Ellen ficou braba, me perguntaram no Instagram: você não enjoa de fazer as coisas com a Ellen, não? Ela, quem fez essa pergunta? Meu, eu falei, irmão, mais ou menos. Irmãos, como que eu vou enjoar da pessoa que é mais importante na minha vida? Eu preciso falar isso, sabe por quê? Porque tem muitos ministros que têm colocado a igreja, e aqui eu não estou falando ministério, eu estou falando de instituição à frente da família. Sabe qual é o percentual de filhos de crentes que estão encarcerados? Se vocês não sabem, 85% dos que estão encarcerados são filhos de evangélicos. Agora, por que isso acontece? Será que nós não temos dedicado mais tempo para as coisas de Deus, esquecendo de andar de 2 em 2, a começar pela nossa casa? A gente pensa muito nisso, nessa questão de andar quando ter alguém ao lado. Eu sempre falo, e não tem como não lembrar desse momento em que Maria recebe o anjo. O anjo aparece para Maria e diz que ela geraria. Sim. Ela recebe essa notícia de que do ventre dela, ela geraria Jesus, o Salvador. E aí o anjo vai dizer para ela assim: Maria, e para mostrar para você que para Deus nada é impossível, a sua prima Isabel está gerando, ela está grávida. Aí o texto diz que isso foi no 6º mês de gestação de Isabel, que o anjo aparece para Maria. E aí é tão interessante que a palavra diz assim: e Maria vai apressadamente, Renan, ela vai correndo ao encontro de Isabel. E isso me salta aos olhos no texto, porque Maria acaba de receber a notícia de que estava grávida, de que ia gerar. Início de uma gestação. Sim. Mas ela também ouve que sua prima experiente estava grávida também, só que já 6 meses à frente. Eu imagino Maria pensando assim: eu preciso dela, é perto dela que eu preciso estar lá perto de Isabel, porque ela sabe o que eu vou passar agora, ela já está à minha frente. O texto diz que ela corre, ela vai apressadamente ao encontro de Isabel. E o texto também é lindo em dizer que quando elas se encontram, quando Isabel chega até Maria, perto de Maria, ao recebê-la, o menino, ele se alegra, se move no ventre. Por conta de Maria, não, porque aquilo que Maria estava gerando, Isabel gerava algo parecido, e eles se conectam, o Espírito faz se conectar, e é isso que nós precisamos entender. Eu preciso andar ao lado de pessoas que já têm experiência com Deus, eu preciso andar ao lado de pessoas que entendem o que eu estou passando, que está vivendo o mesmo que eu estou vivendo, no ministério, no chamado, e o mesmo Deus, o mesmo Espírito vai se conectar, e nós vamos viver uma aliança. E as duas ficaram ali por 3 meses, juntas, compartilhando. As duas. E eu imagino isso, eu imagino Maria sentindo enjoo, sentindo aquelas dores que toda mulher aqui que gerou sabe, aquela dor na lombar, aquela cólica que fica pensando: será que está acontecendo alguma coisa? E aí ela falando: Isabel, estou com uma cólica, Isabel, está acontecendo algumas coisas aqui. Isabel dizendo: fica tranquila, Maria, é assim mesmo, vai passar. Maria, não aconteceu isso comigo não, mas a gente pode ir lá para o quarto orar, e nós vamos clamar, nós vamos pedir ao Senhor. Nós precisamos de andar com pessoas que colhem com a gente. E como eu falei no sábado, para quem estava lá ouvindo no retiro, precisamos de ter pessoas ao nosso lado que furem o nosso balão. Aquela pessoa que diga: ei, peraí, baixa a bola, não é bem desse jeito. Ei, você está altivo
produtivo demais. Ei, está crescendo demais. Que história é essa? Esqueceu de onde veio, esqueceu de onde Deus te tirou. Humildade sempre. Nós precisamos ter alguém do nosso lado assim. Só que a verdade é que nós estamos fugindo disso. Hoje a gente não quer mais. Se alguém chama a atenção, eu saio da igreja. Se alguém fala comigo meio atravessado, eu não quero mais servir no ministério. Se alguém fala comigo, ei, vem cá, não é desse jeito não, fica bravo e já senta no banco e nem ceia, mas toma, ei! Como já foi dito aqui, chamado sem instrução vira confusão. E se eu não tenho humildade para ouvir alguém dizer, não é assim, não é desse jeito, se conserta, eu não posso ir. Porque a grande questão, que eu posso até estar de 2 em 2, mas se eu não tenho humildade para andar junto, não funciona. Não funciona. Versículo 2. E disse-lhes, isso aqui é Jesus, tá? E disse-lhes, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus está dizendo aqui para quem, amor? Para os que estão indo. Para quem? Os que estão indo. Os trabalhadores. Jesus não está dizendo isso para a multidão. Jesus está dizendo isso para os fariseus. Jesus está dizendo isso para a igreja. Então Jesus está dando uma orientação para aqueles que já estão colocando a mão no arado. E disse-lhes Jesus, depois de chamar, né, escolher, orientar, enviar, Jesus disse-lhes, o quê? Rogai ao Senhor da seara. Estou falando isso porque tem um monte de crente que não faz nada, Senhor, manda trabalhador. Não é para você esse texto, não é para tu, o texto não é para tu. Para rogar a seara é só aqueles que estão colocando a mão no arado. Porque o texto vai dizer que é rogar. Rogar é diferente de eu ajoelhar, Jesus, manda mais. Eu não quero ir, Senhor, manda outro. Rogar é diferente. E só quem consegue rogar por trabalhadores é quem está com a mão no arado e percebe que é pesado. Só consegue rogar e pedir ao Deus da seara mais trabalhador é aquele que é trabalhador e está vendo que tem muita coisa ainda a fazer e precisa de mais gente para estar junto. Só consegue rogar quem já está sentindo no corpo o peso de levar o evangelho. Só consegue rogar pedindo ao Deus da seara para que envie mais trabalhadores, aquele que consegue chorar em ver o mundo inteiro aí para ser ganho e faltar gente para pregar. Só consegue rogar ao Deus da seara pedindo trabalhadores, aqueles que sentem a dor de ter uma seara tão extensa e tão pouca gente querendo ir. É por isso que a oração, é por isso que essa instrução dada por Jesus é dada a eles. Porque eles agora estão indo, agora eles vão ver, agora eles vão perceber, agora eles vão sentir, agora eles vão chorar. E agora eles vão poder rogar. Tem muito a se fazer, Senhor. Envie mais trabalhadores. Então, se você quer se envolver com essa obra, vem para perto, vem para junto, porque quem fica nos cantos não consegue ter a visão de quem está no meio. Você fala demais, mas não sabe de nada. Vem para o meio, que é no meio que você consegue entender o que acontece. Vem para o meio que você vai sentir a necessidade de pedir ao Deus da seara que envie trabalhadores. Jesus é tão sábio, amor, que ele já dá a instrução antes. Porque ele sabe que no decorrer do caminho, muitos de nós vamos nos sentir às vezes sós, cansados, trabalho pesado. Ele está falando assim, ó, ao invés de você reclamar, rogue. Ao invés de você colocar a culpa no outro, rogue. Ao invés de parar, rogue. Ao invés de falar não quero mais, rogue. Eu estou dando a instrução antes, porque eu sei que é pesado. Eu sei que é difícil, mas existe um segredo. E até porque, irmãos, eu falo isso muito aqui para líderes, para pastores. Irmãos, ele diz que é para rogar o Senhor da seara. Então a seara tem um dono. Amém? Amém. Quem é o dono da seara? Deus. Fala Deus comigo. Deus. Quem é o dono da seara? Deus. Então, numa empresa, quem tem mais interesse que ela prospere? O trabalhador ou o dono? Dono. No reino,
quem tem mais interesse que a seara prospere? O trabalhador ou o dono? Eu estou falando isso porque tem pessoas que falam assim: Senhor, parece que o Senhor não envia mais trabalhador. Ei, Ele tem mais interesse do que você. Ele é mais interessado do que eu. Até porque eu sou apenas um supervisor. Ele é o dono. Então ele falou o seguinte: olha, quando você vê a necessidade, ao invés de reclamar, ao invés de chegar atrasado no trabalho, ao invés de ficar enrolando, aprenda a se dirigir ao dono e falar assim: Senhor, nós precisamos de trabalhadores. Eu já dei a senha aqui na palavra para a maioria dos irmãos. Fabiano cansa de ver isso. Fala assim: Fabiano, pastor, a gente precisa, exemplo, a gente precisa de um engenheiro. Precisa de um engenheiro, Fabiano? O que ele vai fazer? Ele orar. Então vamos orar. Vamos orar nós dois? Vamos embora. Senhor, a tua igreja precisa de engenheiro. 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 Senhor, a tua igreja... Engenheiro ou dinheiro? Aqui o exemplo é engenheiro. É engenheiro. Com dinheiro. Ah, tá. Vocês também ficaram na dúvida? Não, você gosta de ficar comigo, meu Deus do céu. Aí o que acontece, irmãos? Daqui a pouco chega com o irmão: oi, estava visitando a igreja? Eu sou engenheiro. Olha, o Fabiano, tá vendo? Não é, Bill? Tá vendo? Sabe o que está faltando, irmãos, na seara? É rogarmos. Tem muita reclamação e pouca oração. Tem muito dedo apontando e pouca oração. Tem muitas pessoas achando isso, aquilo e pouco joelho dobrado. Tem muita gente falando assim: ó, se eu estivesse no lugar, eu faria desse jeito, mas pouca oração. O que Deus quer nos mostrar é o seguinte: o segredo de uma seara prosperar é rogar ao dono da seara. É a Ele que nós devemos rogar. Agora fala, dinheiro. Porque viu que a mente só pensa no dinheiro. De verdade, eu fiquei na dúvida se ele estava falando engenheiro ou dinheiro. Não, se sincero, irmãos, é só a minha mulher que só pensa em Pix ou a sua também? Só os homens. Só os homens. Só a sua mulher que pensa em dinheiro. Meu batom. Queridas, só sou eu. Por favor, né? A igreja lotada de mulheres, vocês me deixarem sozinha aqui? Oi? Não pode, ninguém larga a mão de ninguém, isso mesmo, pastora. Bom, você já falou o que eu ia falar nessa parte. Vamos para frente? Te antecipei. Então, amém. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobo. Cordeiros. Quem era o cordeiro? Quem foi o cordeiro que tirou o pecado do mundo? Quem é, irmãos? E ele está enviando cordeiros. Jesus não envia lobos. Amém? Ele envia cordeiro. Por quê? Porque ele envia quem parece com ele. Ele só envia quem tem a semelhança dele. Então, queridos, se esforcem para parecer cada vez mais com ele. O texto está dizendo que ele está enviando o cordeiro para o meio dos lobos. Jesus aqui está salientando que eles vão encontrar perigos no caminho. Sim. Jesus está deixando aqui bem claro que haveria situações difíceis no caminho. Mas vocês são como cordeiros. Nós nos parecemos com Ele. E do mesmo jeito que Ele venceu, nós também venceremos. Da mesma forma que Ele venceu as tentações e as provações, nós também venceremos. Nós precisamos parecer com Ele. E como eu já disse aqui, é bem verdade que Ele envia cordeiros e não lobos. Só que vocês estão indo, nós vamos em meio dos lobos. Esses dias eu estava comentando sobre isso, como o ambiente nos molda. E às vezes nós até estamos indo em missão. Nós até estamos indo porque recebemos uma palavra, mas ao chegar no meio dos lobos, a gente perde a configuração de cordeiro e a gente se parece com os lobos. E isso é triste.
O ambiente tem esse poder se nós não tivermos centrados em Deus, na palavra, na oração, junto com o nosso companheiro, a gente se perde, pastora. Por que eu estava falando isso? Agora eu sou fitness. Quem viu hoje meu vídeo? Meu Deus do céu. 1 quilinho, era bobeira, tá, gente? Eu peguei 3. Aí eu malhei com 1 para fazer o vídeo e depois peguei o meu de verdade. Que ele gosta de fazer uma bobagem. Mas o que acontece? Agora eu estou neste ambiente de academia. E às vezes quando eu estou lá em cima, fazendo a esteira, eu fico observando as pessoas lá embaixo. E pasmem. Tem muita loba lá, amor, tu viu? Oi? Tem muita loba. Gente, loba demais. Eu fico lá de cima olhando o Renan malhando, aí eu fico pensando assim, isso mesmo, malha de cabeça baixa. Tem dia que o negócio está tão estreito que ele vai de boné e fica assim, ó. Tadinho, vai deixar cair o ferro no pé. Porque tem que ficar, né? Tô lá em cima, eu tô vendo. Mas aí, irmãos, eu lá observando, eu vejo muito crente entrando e saindo. E aí a questão aqui não é querer apontar o dedo, é realmente trazer para esse momento a reflexão de que como o ambiente nos molda. Sim. E nós vemos muitas mulheres ali usando certos tipos de roupa que naquele ambiente de academia é comum, é normal. Não sei quantos viram o vídeo que o Renan me zoou, porque eu estava com uma blusa gigante, uma bermuda aqui no joelho como é que se me chamou? De joaninha, mas era o que eu tinha. E eu fui. E aí a blusa era muito grande, eu falei, ela está muito feia, mas depois que eu vi que eu peguei a dele, não a minha, porque era igual, enfim. Mas quando eu chego lá, eu percebo que naquele ambiente as mulheres não andam assim. A maioria delas andam quase que desnudas. E eu vejo algumas que são crentes, têm missão, têm chamado, têm nome, têm posição, mas chegando da mesma maneira ou um pouco parecido com as demais, porque o ambiente foi moldando. Eu estou pisando lá todos os dias, todo mundo usa assim, todo mundo faz assim, começa a parecer que pode, começa a parecer que está tudo bem, começa a parecer que é normal, eu vou perdendo a configuração de cordeiro e vou me tornando como lobo. A Bíblia vai dizer que nós devemos fugir da aparência do mal. E isso aqui é tão sério, porque quando o texto diz aparência do mal, é aquilo que parece mal. Não precisa ser, basta parecer para eu ter que fugir. E às vezes a gente fica assim, mas não tem nada a ver. Eu estava com essa blusa transparente, mas eu estava com top, só apareceu uma partezinha da minha barriga, não tem nada a ver. É aparência, parece mal? Não usa. Mas não tem nada a ver, eu sentei junto com os meus amigos, todos estavam bebendo cerveja. Mas se você vê bem, na foto no meu copo era coca, mas aparece mal? É a aparência do mal. Alguém pode olhar a foto e achar que tu também está com cerveja? Não vai, não senta. Se é para fugir da aparência do mal, basta parecer ser mal para que você corra, para que você permaneça como cordeiro quando você estiver ao lado dos lobos. Pastor, é cordeiro no meio de lobos. É Jesus dizendo o seguinte, missão não é para covarde. Missão não é para covarde. Entenda que você vai enfrentar ambientes ferozes, tarefas árduas. O lobo representa isso. Estou enviando vocês, cordeiros, para o meio de lobos. Então eu estou preparando vocês que não é para retroceder em meio à covardia, não é para temer quando vocês verem lobos, porque tem cordeiros que estão se parecendo com lobos, mas tem cordeiros que estão correndo dos lobos. E Jesus disse, eu não vou te enviar para um lobo, eu estou te enviando no meio de lobos. O ambiente aonde eu vou te enviar como missão não vai ser fácil, mas não temas, porque eu sou contigo. Ei, esforça-te, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e te guio com
destra da minha justiça. Ei, não é para covardes, é para os corajosos. Lembra quando Deus vai chamar Josué? Josué, ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, não desanimes. Ei, é difícil, nunca foi fácil e nunca será fácil, mas o Senhor está convosco. Fiquem tranquilos, quando vocês pisarem, Ele vem logo em seguida. Aonde vocês chegarem, Ele vai vir logo em seguida. E ainda que vocês estejam andando pelo vale da sombra da morte, não temam mal algum. Por quê? Porque o Senhor já liberou uma palavra profética: eu estou contigo. Aí o versículo continua. Ele diz: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Sabe o que Jesus estava falando, pastor Hélio? A sua viagem primeiro precisa ser leve, porque tem pessoas que estão levando a missão de forma muito pesada. Não é que a missão seja pesada, o que você está levando como bagagem está trazendo peso. A missão que Jesus está te dando, e não é só para eles, isso aqui é para todos nós, é uma viagem leve, é um caminho leve, mas cuidado, tenha foco, e também se desapegue, porque tem pessoa que está levando bolsa, alforge, sandália, e o que Deus está querendo dizer é o seguinte: aprenda a ter foco, porque se você levar bolsa, no meio da viagem, vai querer começar a colocar um monte de coisinha que vai trazer peso. Aprenda a não levar também nem sandálias. Aprenda a não levar nem alforge. E outra coisa, a ninguém no caminho sauda. Eu não sei se você é igual a mim. Às vezes eu estou indo para alguma missão, algum lugar, alguém: ô pastor, eu vou falar contigo. Ô meu parceiro, já perdi o foco. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu estou enviando vocês. Só o fato de vocês pararem no caminho, às vezes, pode retardar aquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Então não leve bolsa, não leve sandália, e não saúdem ninguém pelo caminho. Vá, aprendam a ter desapego, aprendam a confiar na minha provisão. Senhor, se eu não for levar bolsa, se eu não for levar alforge, como que eu vou levar comida? Como que eu vou levar água? Ei, aprenda a confiar em mim, eu sou a sua provisão, você não precisa de provisão. Nós estamos falando isso, pastor Hélio, porque nós estamos vivendo um tempo onde ministério está sendo atrelado a dinheiro. Seja isso como pastores de igreja, e seja isso como aqueles que levam o evangelho através de algumas áreas. Irmão, o senhor poderia vir cantar na minha igreja? Sim, faça um pix de 30 mil reais, 50% antes, por favor, 2 dias antes. Eu não estou falando de honrar pessoas, eu estou falando de você achar que você precisa colocar em você a provisão que Deus já garantiu. Deus está falando assim: a missão que eu estou te enviando, você não precisa levar bolsa, porque eu sou o teu sustento. Ainda que ninguém te alimentar, eu faço maná cair do céu. Se for preciso, toca na rocha e sai água. Se for preciso, eu envio codornizes para te alimentar, porque eu sou o teu sustento. Exatamente, porque uma coisa que não combina com o ministério é capricho. Eu sei que a maioria de vocês aqui já perdeu alguma coisa ou já teve que renunciar a alguma coisa em nome do ministério. E tem uma frase que eu amo, e eu, em um momento muito difícil, eu li e chorei, eu falei: Senhor, é isso. Porque às vezes a gente precisa abrir mão de coisas que são boas. Abrir mão de portas que aos nossos olhos vai trazer muito benefício. Às vezes é necessário abrir mão de lugares, de pessoas, de coisas importantes para nós, mas que não cabem
no ministério. E às vezes a gente precisa deixar. E eu li certa vez essa frase que diz o seguinte: o ministério não tem a ver com as portas que se fecharam para mim, e por isso eu escolhi a porta do ministério. Muito pelo contrário, são todas as portas abertas e ainda assim eu escolher a porta do ministério. Então, capricho não combina com o ministério. Então, se o Senhor não começar a nos ensinar, quando Ele nos envia, que vai ter momentos em que eu vou ter que deixar, que eu não vou poder olhar para trás, que eu não vou poder me distrair, que eu não vou poder pensar, porque quer ver uma coisa? O pastor acabou de dizer, às vezes a gente vai pesado demais, porque estamos carregando coisas que Deus não mandou carregar. E todas as vezes que o futuro se apresenta a nós, pastor Charles, o passado vai tentar nos impedir. Todas as vezes de que a vida estiver se apresentando a nós algo que já morreu, vai nos impedir de ir, se a gente permitir. Mas Deus não quer que a gente fique carregando morto para onde a gente vai. Ele não quer que a gente vá ao futuro que Ele tem para nós, carregando um passado que Ele já deixou para trás. Não carregue pesos que o Senhor não mandou você carregar. Precisa ser leve e sem distração. Não saúde ninguém. Porque nesse momento, o Renan já acabou de dizer, porque ele é um sanguíneo nato, gente. Se ele desce lá do anexo para buscar um cafezinho, se ele encontrou com 3 no caminho, ele volta, esqueceu que foi beber um café, já se distraiu. E pode ter, e ali no meio dos 70... Está vendo o acusador, senhor? Mas é verdade, um colérico já é diferente, né? Ele vai sair, se o foco dele é o café, ele não quer nem falar com quem estiver perto, ele vai para o café. Aí isso também não é bom, porque não consegue nem dar um acenozinho, né? Mas aí o Senhor está dizendo o seguinte: não se distraia. E aqui, pastor, para você ir, para a gente avançar, eu preciso falar. Porque é algo que mexe muito com muitas pessoas quando estão no ministério. Porque essa distração não é só para algo ruim. Essa distração não é só com alguma coisa que vai te tirar do foco. Mas sabe o que nos faz nos distrair também daquilo que o Senhor nos mandou fazer? Quando o ministério está fluindo, quando as coisas estão bombando. E eles passaram por isso. Eu sei que não vai ter tempo da gente falar sobre, mas o texto mais à frente vai dizer que eles chegaram na presença de Jesus quando retornaram da missão felizes, porque até os demônios, pela autoridade do nome de Jesus, se sujeitavam a eles. Então, muitos de nós, às vezes, nos deslumbramos com essa beleza e a gente se perde, se distrai nesse caminho. Eu fico lembrando do povo de Israel quando foi atravessar o mar. Tá bom, desculpa. Pelo amor de Deus. Foram atravessar o mar. E aí o mar se abre, e a Bíblia diz que o mar só se fecha atrás deles depois que o último chega lá. Imagine quantos distraídos não impediram daquele mar se fechar antes. Porque devia estar assim, deslumbrado. O que foi isso? O que é isso? O mar se abriu, só que eles tinham que marchar, eles tinham que chegar, tinha gente vindo atrás deles, eles tinham que passar, mas estavam deslumbrados por aquilo que estavam vendo. Quantos de nós nos perdemos no caminho? Porque estamos deslumbrados com aquilo que o Senhor está fazendo. Mas a palavra vai dizer que quando eles retornam para dizer: Jesus, na autoridade que há no teu nome, os demônios se sujeitavam a nós. Jesus vai dizer: não se alegrem com isso não. Ei, não fiquem bobos com isso não. Não se gloriem com isso não. A vossa felicidade precisa ser, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A gente se perde, a gente se distrai, porque a gente fica bobo demais com aquilo que Deus está fazendo através de nós. Nós estamos antecipando o texto? Eu, né? Não, nós estamos juntos. Amém. Olha só, então, você está dizendo que eles estão felizes porque eles expulsaram demônios. Demônios se submeteram à autoridade. Então, o que eles estão fazendo é a obra de Deus. Sim. E eles são felizes porque estão fazendo a obra de Deus. Aí Jesus repreende eles, não dizendo que a alegria deles não era boa, mas está dizendo o seguinte:
vocês estão se alegrando por performance, quando deveriam se alegrar pela salvação. Sim. Tem muito obreiro que está feliz demais pela performance. Preguei muito, viu? Servi muito, ajuntei um monte de pessoa, fiz um congresso, e Jesus está falando, você está se alegrando por performance? Eu nunca me preocupei com performance. A sua alegria deveria ser pelo seu nome estar registrado no livro da vida. Você está se alegrando com performance, mas através da sua performance, quantas pessoas foram salvas? Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui, pastor Hélio? É o seguinte, você está se alegrando por aquilo que você faz por mim, mas a sua alegria deveria ser por aquilo que eu já fiz por você. E ainda tem mais, pastor. Se a alegria não for a nossa salvação, o dia em que eu pregar e nenhuma alma se render, eu me frustro. O dia que eu cantar e a igreja não incendiar, eu me frustro. O dia que eu falar em nome de Jesus e alguém fechar a porta na minha cara, eu me frustro. O dia em que eu falar com alguém e alguém não aceitar, eu quero ir embora, abandonar, não quero mais, isso não é para mim, porque a minha alegria não está na salvação. Mas quando eu me alegro porque Ele já me salvou, quando eu faço porque Ele já fez, pode o mundo não querer me ouvir, mas eu continuo, porque a minha alegria é porque o meu nome está escrito no livro da vida. O que eu faço por Ele é pequeno demais diante daquilo que Ele já fez por mim. Mas pastora Ellen, calma aí. Como, agora eu quero que você me explique, como que alguém fica triste ou chateado porque uma porta se fecha ou alguém frustrou, se a missão que ele está dizendo no versículo seguinte é: ide de casa em casa, e a primeira coisa que você vai dizer é deixar a paz? Como que pessoas estão ficando tristes durante a missão com outras pessoas, se a nossa primeira missão é levar a paz? Como assim? Como pode ter servos de Deus, chamados por Deus, capacitados por Deus, enviados por Deus e com uma missão? A primeira missão é ir de casa em casa e levar paz. Quando a porta se bate na nossa cara, eu fico chateado. A grande pergunta é: você consegue levar aquilo que você não tem? Como você vai deixar numa casa aquilo que você não carregou? Olha, vá de casa em casa, mas inicialmente Jesus falou assim, ó, vocês vão de aldeia em aldeia, cidade em cidade. Foi a primeira coisa que Jesus disse para eles. Só agora Jesus está dizendo o seguinte, ó, só que antes de você ganhar a cidade, aprenda a entrar e ganhar a casa. Porque tem pessoas que estão querendo ganhar o bairro inteiro, mas não conseguem ganhar nem a sua própria casa. Isso acontece muito na igreja. Tem pessoas que querem ensinar pastores a pastorear, mas a própria casa é uma desordem. Há um monte de pessoas que querem dizer o que os líderes devem fazer, mas o próprio casamento é uma desordem. O que Jesus está querendo dizer é o seguinte, ó, antes de você ganhar a cidade, primeiro você ganha de casa em casa, a começar pela sua casa. O seu ministério deve começar em casa. Ei, vocês que serão ordenados, o ministério de vocês deve começar em casa. Depois você ganha aldeias, depois você ganha cidades. E eu profetizo que daqui vão muitos ganhar cidades, aldeias, mas que primeiro a sua casa será o primeiro território conquistado por Deus. Mas tem o outro lado da moeda, pastor Renan. Porque a gente não pode negar que há uma tristeza em nosso coração quando a gente vai, porque nós já falamos aqui sobre sentir na pele o que é ter um mundo lá fora para ganhar e ver que as pessoas não querem, isso causa dor em nós, sim ou não? Sim. Quantas vezes a gente já pensou que não era para nós esse negócio de chamada, esse negócio de pregar, esse negócio de liderar, isso não é para mim, porque a gente está medindo de acordo com a aceitação do outro, aquilo que nós estamos fazendo. Só que ver milagres não é garantia de fé, entenda isso. As pessoas podem até estar vendo milagres acontecerem, mas isso não garante a fé delas. Esse mesmo texto vai dizer que Jesus amaldiçoa 3 cidades, porque elas viram milagres acontecendo, e elas não aceitaram,
não quiseram ver, não quiseram aceitar. E para elas, a Bíblia vai dizer que teria mais rigor para elas do que para Sodoma e Gomorra, porque eles não viram. Se eles tivessem visto o que vocês viram e decidiram não aceitar. Mas o versículo 16 vai dizer o seguinte: isso é para você, meu irmão, minha irmã, que está no exercício do seu ministério, pensando que isso não é para você, porque as pessoas não querem mais ouvir, que as pessoas não querem aceitar. Olha o que Jesus vai dizer: quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Fique tranquilo, não tem a ver com você. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando o próprio Jesus. Fique tranquilo. Faça a sua parte, vá, dê frutos, pregue, fale, mas ver milagres não é garantia de fé de ninguém, entenda isso. Continue a pregar, continue a falar, continue a liderar, continue a orar, continue a abraçar, continue a servir, porque aquilo que você faz está sendo registrado no céu. Há um registro no céu, e acalme o seu coração. Se você entrou aqui hoje, eu não sei o que você tem vivido dentro da tua igreja, mas se você entrou aqui pensando em desistir, hoje o Senhor te traz à memória aquilo que te fez chegar até aqui, aquele amor, aquele primeiro amor que te fez chegar até aqui. Você não pode abandonar, porque quem estiver rejeitando a tua palavra está rejeitando a Ele. Fique em paz, faça a sua parte. Então dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver um filho da paz na casa, então o ministro está levando paz. Se ali houver um filho da paz, repousará a paz sobre ele. É o que está dizendo. Se não houver, ela voltará para vós. Aí por isso eu perguntei: se irritar para quê? Como que tem pessoas que estão se irritando? Se a paz volta. Fecharam a porta para o meu chamado, então a paz voltou. Está irritado por quê? Está nervosinha por quê? Está boladinha por quê? A paz volta. É o que o texto está dizendo. Agora ficai na mesma casa, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Estou vendo aqui, tem outros pastores aqui de outras igrejas, e eu, infelizmente, não deu para acomodá-los, todos os pastores que aqui estão, tá? Gostaríamos de honrar todos que aqui estão, não conseguimos. Depois os irmãos vão subir para orar juntamente conosco. Mas tem uma coisa que nós falamos aqui: a gente não fica chamando membros de outras igrejas para cá. E pastores que aqui estão, os irmãos sabem que nós estamos vividos de forma geral. Missionários, obreiros, que a ordem é não ir de casa em casa, mas pulam de casa em casa. É engraçado que às vezes nós fazemos algum gabinete de integração. Irmão, você veio da onde? Não, eu vim da Asleana, só que antes eu estava na Batista, anteriormente, um mês anterior eu estava fui na igreja tal, meu Deus do céu. E aí, irmãos, o problema está na igreja ou está em quem está pulando de casa em casa? A ordem de Jesus é clara para aqueles que têm um chamado: não andeis de casa em casa. E geralmente esses que já passaram por várias, chegam aqui contando as histórias dessas casas. E a gente já fica até meio assim, Daqui a um mês vai falar da nossa. E geralmente é isso que acontece. Porque quem não consegue ficar onde existe problema, vai embora muito rápido, porque não consegue lidar com o problema. Se ela não for curada, se essa pessoa não for tratada, o próximo problema que ela enfrentar, ela também vai sair. E da mesma forma que ela falou do problema lá de trás, ela vai falar desse problema agora. É desse jeito que acontece. E aí tem uma questão. As pessoas chegam, pastor, hoje é algo que mexe muito comigo. Aqui na nossa igreja, para passar para cá, tem um protocolo a ser cumprido, né? Nós temos uma noite, a noite de integração, mas para chegar nesta noite, para se integrar na nossa igreja, é preciso passar por alguns processos. Não é assim, cheguei e quero entrar. Não é bem desse jeito. Só que tem pessoas que passam por todo esse processo para poder entrar.
faz gabinete, faz tudo isso e entra direitinho. Aí quando quer ir embora, a gente nem fica sabendo. Só fica sabendo quando é apresentado na outra igreja. Não, ou quando ela pode. E às vezes eu tenho várias pessoas, né? Porque quando faz a integração, envia para nós o número dessas pessoas. E às vezes eu fico sabendo quando eu vejo no status a pessoa no pagode, ou sendo apresentada numa outra igreja. Falei, meu Deus, como é que é isso? Sabem, pessoas que sabem entrar, mas não sabem sair. Pastor, você acredita que teve um que bateu o recorde mundial aqui? Pastores, eu falo para vocês não ficarem preocupados que a culpa não, necessariamente a culpa não é de alguns ministros. Estamos vivendo uma fase difícil. O camarada passou 3 meses namorando na nossa igreja. Participou de todos os ritos, né? Quem é membro aqui sabe. Participou da noite de integração na sexta-feira. No domingo ele foi apresentado. Na segunda ele mandou um zap: pastor, eu estou me desligando da igreja. Eu falei, no mínimo, se eu tivesse uma perna de 3, eu ia dar uma costa nesse camarada. No mínimo. Nós estamos vendo um tempo de gente muito louca, muito doida. Então, é um entra e sai, é de pula de casa em casa, não tem raiz, não tem identidade. E aí fica procurando uma casa aonde vai colocar a mão sobre a cabeça. Porque é isso que a maioria dos puladores de casa em casa buscam. Se eles não buscam a performance, as oportunidades, eles buscam as consagrações. Mas eu quero profetizar não só aqui para essa igreja, mas para a igreja que você pertence, que em nome de Jesus, esses lobos não terão espaço no nosso meio, que Deus levante mais cordeiros para nos ajudar a trabalhar na seara dele. Fica de pé conosco para nós encerrarmos, por favor. Se a adoração pode subir. Pastora, levai a paz, dizei, o texto é, dizei que a paz entre nessa casa. Então a paz ela inicia com palavras. Às vezes nós vemos pessoas entrando em casas que precisam de paz, mas as palavras são levadas, ao invés de levar paz, estão trazendo mais confusão ainda. Ei, você que tem um chamado da parte de Deus, e eu não falo somente para eles, eu falo para todos que têm chamado. Os nossos lábios, a paz ela começa através dos nossos lábios. E às vezes essa transmissão de paz é não falar nada. E Jesus não disse para começar pregando. De fato tem casas que você vai entrar para levar a salvação, mas o primeiro mistério e ministério que Jesus está falando é leve paz. Antes da sua boca pregar, você precisa ter caráter e ter paz. Antes de você ministrar sobre vidas, primeiro leve a sua paz para os lares aonde você for entrar, para as pessoas que Deus está colocando à sua frente, para que você seja um instrumento de Deus. Antes de você falar de Jesus, que você seja um instrumento da paz. Estou falando isso porque nós estamos vivendo ambientes, irmãos, tão difíceis. É uma polarização tão grande em diversas áreas. E essa polarização, pastor Jorge Luiz, não é só política. É uma polarização em tantas áreas. Quando nós, enviados por Deus, antes até que falar dele, é a ordem dele, nós devemos trazer paz. Quer ganhar sua casa primeiro? Evite guerra, que os seus lábios sejam lábios de paz. Quer ganhar seus filhos? Antes de você pedir para eles irem para a escola bíblica dominical, que os seus lábios professem paz. Quer crescer na sua igreja local? Antes de você subir no altar, pegar o microfone, aprenda com que a sua vida carregue paz. É a primeira missão. Depois, vocês curem os enfermos. E por último, proclamem o reino de Deus. Aqui a ordem não é porque o reino de Deus é menos importante, não. É porque tudo é uma preparação para que o reino de Deus seja aceito. Nós conhecemos pessoas, você deve conhecer. Eu espero que não seja você ou alguém próximo, que até querem levar o reino, mas o seu comportamento é comportamento de guerra. Pessoas que não dão testemunho, são agressivas, são ásperas. A grande pergunta é, aquele que não recebeu o evangelho, você acha que vai receber? Vindo de uma pessoa que não tem paz?
Irmãos, é tão mais fácil quando as pessoas pedem para você falar do reino para elas. Esses dias nós estávamos jogando bola, alguns irmãos aqui, nós jogamos bola em um ambiente não cristão, pastora Ellen. E aí toda vez que acaba o futebol, eu faço questão de ficar. Aí fica um grupinho bebendo cerveja de um lado, aí eles mesmos vêm assim, aqui é o lado gospel. Eu comecei a ficar sozinho, só eu sozinho. Passou 3 semanas, aí um sentou do meu lado. Eu não preguei o evangelho para ele sentar do meu lado. É a minha paz que começou a atrair ele. Pô, pastor, sou afastado. Eu falei, que isso, filho? Era tudo que eu queria ouvir. Oh. Na semana seguinte, tinham 2 afastados. Na outra semana, 3. Agora o grupo gospel tem mais de 20. No domingo passado, 3 deles vieram aqui e um deles veio à frente. A pergunta é, Renan, o que você falou de Jesus para eles? Eu não falei nada, eu só levei a minha paz. Ei, que a paz que você carregue alcance aqueles da sua casa, que a paz que você carregue alcance os seus vizinhos, que a paz que você carrega alcance seus colegas de trabalho, que a paz que você carrega venha ganhar todos ao seu redor. Feche seus olhos em nome de Jesus.